Décima pergunta. O que eu desejo com esses vídeos? Eu estou querendo mudar o país? Irmãos, as nossas convicções, baseadas nas escrituras a respeito da política mundial, é de que o mundo vai terminar com uma ditadura mundial, da qual nós estamos nos aproximando a passos muito céleres. Esta ditadura mundial vai conter muita perseguição aos judeus e à igreja. Essa perseguição vai durar até o momento que Deus vai tirar a igreja da terra e vai selar os judeus, e logo depois ele vai derramar a sua ira sobre a terra. Desde 2016, quando começou a haver maior entendimento sobre a volta do Senhor, e eu comecei a entender de política, desde ali eu comecei a orar que o Senhor nos desse mais tempo. O primeiro a ser questionado fui eu. Deus me perguntou muito claramente: você está pronto para morrer por mim? Sondei meu coração diante do Senhor e disse: sim, Senhor, eu estou pronto. E o Senhor então me perguntou: você está pronto para sofrer por mim? E eu sondei meu coração e disse: Senhor, eu não estou pronto. Eu te peço, te suplico que tu me aprontes, me capacites. E junto com isso veio também um entendimento muito claro de que a igreja do Senhor em geral não está pronta. E se for falar dos irmãos que reúnem entre nós, eu também considero que muita gente não está pronta para aquilo que deve acontecer ainda antes da volta do Senhor. E eu comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que desse mais tempo, dizendo ao Senhor: nós não estamos preparados, Senhor. E afasta um pouco, desanuvia um pouco, nos dá um alívio para que a gente tenha tempo para se preparar. Quando eu comecei a ver entre os irmãos a aceitação do roubo como coisa normal, antigamente a propaganda rouba, mas faz, era considerado dentro da igreja como uma propaganda ridícula. Rouba, mas faz? Onde é que se viu um negócio desse? Eu estou falando lá dos tempos de Quércia, de Maluf, sei lá eu de que década era aquilo. Ninguém ia votar baseado nessas coisas, pois eu tenho ouvido de gente madura, de irmãos amados, eu tenho ouvido: ah, mas essa gente fez, está roubando, mas fez. Uau! A igreja aceitar passivamente o sequestro das nossas crianças, a ilegalidade do ensino domiciliar, e isso como coisa normal, jovens alienados que em seus grupos de zap aplaudem quando há alguma notícia de que um presidiário que desgraçou a nação talvez seja solto. Irmãos, minha primeira expectativa e minha obrigação não é mudar o país. Na verdade, irmãos, a minha expectativa é só uma: que a igreja entenda esse processo. E que meus irmãos amados, a quem eu amo profundamente, parem de apoiar essas coisas. Minha angústia pode ser definida numa frase que eu ouvi de nosso irmão André, lá do Rio de Janeiro. O irmão André, que está concorrendo para deputado federal lá no Rio de Janeiro, eu ouvi dele essa frase e que eu pensei completamente verdadeira. Ele diz: Marcos, se os irmãos não podem discernir um demônio menor, que são esses homens insuflados de corrupção e de imoralidade, como esses irmãos vão poder discernir o anticristo? É isso que eu gostaria de mudar, irmãos. O discernimento da igreja. Depois, Deus dá ao país aquilo que ele julga que o país merece agora. Eu me arrepio. Espero que nós não acabemos por desaprovação de Deus virando numa Venezuela. A pergunta 11. Então, por que eu voto em Bolsonaro? Essa pergunta
ela me oportuniza dar um resumo de muitas coisas que nós temos dito. Eu vou ler aqui rápido, porque eu sei o que está acontecendo no mundo e não quero cooperar com isto. Segundo, porque é o único político que se levantou contra o kit gay. Terceiro, porque nunca se sujeitou à primeira regra que existe no Congresso, que é roubar, roubar e roubar. É pouco isso? Quarto, porque ele é contra a legalização das drogas. A maioria dos partidos de esquerda são a favor da legalização. Quinto, porque ele é a favor do ensino domiciliar. Aliás, um dos filhos dele está em contato com o Rick, que é o presidente da NED, e está completamente a favor da NED e pretende cooperar com a NED, a Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Sexto, porque ele levantou uma bandeira a favor da família. Sétimo, porque ele é contra o aborto. Oitavo, porque ele é a favor de Israel. Nono, porque propõe um ministro da Fazenda da escola austríaca e pretende desburocratizar a economia, que eu creio que é o melhor que pode haver para os pobres em nosso país. Décimo, porque ele propõe maior severidade contra o crime. Irmãos, as leis do nosso país foram feitas para transformar o país num caos. 11º, porque ele defende a liberdade das religiões e, portanto, a liberdade da igreja. 12º, porque ele defende a liberdade de expressão. Ele é contrário ao marco regulatório da imprensa, que pretende amordaçar de vez por todas a imprensa em nosso país. 13º, porque ele quer o voto impresso. 14º, porque ele é a única opção que nós temos. Amoedo não é opção. Cabo Daciolo também não é. Amoedo e Cabo Daciolo estão sendo alavancados pela esquerda para dividir o voto dos conservadores. O objetivo deles é poder ir para segundo turno, aonde eles esperam juntar todas as esquerdas e derrotar Bolsonaro. Por isso, o voto em Amoedo e Cabo Daciolo é um voto que está sendo alavancado pelos próprios esquerdistas e pelos petistas. 15º, e não é pouco, porque ele é odiado pela Globo. Só o fato de ele ser odiado pela Globo já me faria pensar em votar nele. A 12ª e última pergunta. O que você deve fazer com o que estou apresentando? Gostaria de responder essa pergunta abordando 5 atitudes diferentes que eu tenho visto dentro da igreja e fazendo um breve comentário sobre cada uma delas. Primeiro é daqueles que examinaram o que nós estamos falando e não concordaram com algumas coisas. E, dentre esses, alguns procuraram o diálogo. E a gente conversou e foi bom. Eu queria dizer assim, se você examina tudo que eu estou dizendo, principalmente o que eu disse lá no ponto 8, mas ainda acha que está estranho tudo, não tem problema nenhum. Eu sugiro que você me procure para a gente conversar. E se você perceber que eu estou enganado em algo, me ajude a enxergar. Porque se eu estou completamente equivocado, eu vou acabar pagando um mico. Então você venha, me ajude, me informe e me livre de pagar um mico com as coisas que eu estou dizendo. Depois há aqueles irmãos que nem querem examinar e preferem confiar. Marcos, eu não quero, não preciso estudar essas coisas, confiamos no que vocês estão dizendo. E amém, pronto. Esses irmãos são muito preciosos também. Agora, tem aqueles que não querem examinar e mesmo não querendo examinar, preferem não confiar. O que eu digo para estes? Eu digo, assuma isto em oração diante do Senhor, ok? Saiba que o Senhor te faz responsável por todas as tuas ações.
É um pouco arriscado você querer manter uma posição sem sequer querer examinar o que a gente está dizendo, ok? Há outros que de uma forma mais grave não querem examinar e querem contrariar, inclusive gravando áudios para defender o voto nulo, defender que não sabe, e você vê que a pessoa que está falando, ela não examinou nada do que você disse. Esses irmãos, nós temos que seguir amando esses irmãos, abraçando esses irmãos, mas esses irmãos precisam saber que eles de alguma forma nos atrapalham. E por fim, irmãos, tem aqueles que examinaram e enxergaram o quadro que está sendo apresentado e mudaram a sua mente. Esses irmãos entenderam que nós temos na pessoa de Bolsonaro uma chance única de derrubar esse processo todo. Repito, ele pode virar um ditador, vou repetir, 1000 vezes um ditador que defenda o nosso direito de pregar e viver com piedade e respeito do que essa ditadura cultural que está nos roubando as crianças e a juventude. 1000 vezes um ditador que nos deu o direito de fazer educação domiciliar, embora eu acho muito difícil que ele vá se tornar um ditador. Por fim, eu queria contar aos irmãos sobre 2 irmãos que alegraram demais meu coração nessa semana passada. No meio de toda essa coisa de gente me animando, gente me encorajando, gente me criticando, gente questionando de forma assim completamente destituída de raciocínio. O Senhor tem me abençoado demais, demais. Eu recebi áudios, recebi coisas que me fizeram chorar de alegria. E eu queria contar especialmente de 2 irmãos que me alegraram muito. Esses 2 irmãos que um deles eu sei que foi formado nessa perspectiva de esquerda, o outro eu não sei bem qual é a formação dele, mas eu acho que foi a mesma. E esses irmãos resolveram ouvir, examinar detalhe por detalhe. E esses 2 irmãos me disseram a mesma coisa. Eles nem sabem um do outro, mas eles disseram assim: olha, eu tenho quase certeza que votando em Bolsonaro eu vou perder meu emprego. Mas não tem saída. Eu vou votar nele, ainda que eu perca meu emprego. Ah, irmãos, você sabe como é o nome disso? O nome disso é Reino de Deus. Eu não estou falando que não estão no reino aqueles irmãos que pensam diferente. Eu estou falando que é reino de Deus priorizar essas coisas que nós estamos falando acima de qualquer benefício social que hoje é enganoso, mentiroso e está levando o país a um caos. Mas, mesmo que houvesse um benefício social, o que nós estamos falando seria digno de atenção, ainda que tudo estivesse bem, ainda que não houvesse lava-jato nenhum, ainda que Dilma ainda estivesse no governo e as coisas estivessem bem em termos de econômicos no Brasil, ainda assim o que nós estamos dizendo mereceria muita atenção. Agora, esses irmãos me lavaram o coração. E eu termino contando para vocês da minha própria experiência. Eu penso que eu conheço bastante do que acontece no mundo como reflexo das eleições nos Estados Unidos. Houve uma época que eu era, sendo muito conservador, eu sempre era a favor do Partido Republicano. Depois eu me irritei com o que o Bush fez e discuti com irmãos lá nos Estados Unidos, porque assim, aquela guerra no Iraque, aquilo ali foi um terror e tal. E aí eu comecei inclusive a defender
a hipótese dos democratas. Mas depois que eu entendi tudo e vi como Obama e Hillary tinham se tornado instrumentos desse processo maligno todo, irmãos, eu não tenho dúvida que a eleição de Trump, em termos econômicos para o Brasil, pelo menos no primeiro momento, não foi boa não. Aliás, geralmente quando os republicanos ganham lá, eles elevam o grau de uso de sua força em favor do país e em detrimento das nações. Tá? Os democratas sempre procuraram aliviar isso e os republicanos sempre aumentaram. Então eu tinha convicção de que a eleição de Trump poderia nos trazer problemas econômicos maiores. Mas ainda assim eu vibrei com a eleição de Trump. Vibrei com a eleição de Trump pelo mesmo motivo que hoje eu defendo a candidatura de Bolsonaro. Eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes, essa corrente de desmoralização social e de ataque à nossa cultura social do Ocidente. Prefiro 1000 vezes que isso aí caia por terra do que qualquer benefício que nós possamos ter na área financeira no nosso país. Era isso, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Se o meu tom está um pouco mais forte nesse último vídeo, ele não representa qualquer tipo de amargura ou de problema pessoal na minha relação com irmãos que não estão entendendo. Representa sim, irmãos, a minha angústia pastoral por você, por sua vida, pela igreja. Eu vou prestar contas ao Senhor. Sabendo disso, eu tenho procurado que meu coração fique idêntico ao que nós vemos em Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, quando Paulo diz que procurava apresentar a igreja como virgem pura a um único esposo, que é Cristo. Um político republicano dificilmente vai ocupar esse lugar, mas os políticos de esquerda ocuparam o lugar de Cristo em muitos corações. Essa é a minha carga. Essa é a minha oração. E eu me gasto procurando trazer isso para vocês. Porque amo vocês de todo o meu coração. Amo vocês a ponto de achar mais importante passar para vocês o que Deus me colocou no meu coração do que ter a estima de vocês. Se nesse processo eu perder a estima de alguns, será para mim um grande dano. Mas eu os amo a ponto de preferir dar a vocês o que Deus colocou no meu coração e arriscar a estima de vocês por mim. Não somente eu, como os presbíteros que estão juntos comigo, que estamos no mesmo pensar, meu companheiro antigo de longas jornadas, Mário, está 100% de acordo. Isso me traz muita paz, muita segurança. Tenho também a cooperação imensa do Evangevaldo e todos os irmãos mais maduros e que fazem parte do presbitério de forma constante, aqueles que por estarem de tempo integral podem estar em todas as reuniões onde conversamos largamente. Estamos juntos nessa jornada com vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia desse país, que o Senhor não nos castigue, que
Que o Senhor nos abençoe. Está nas mãos dele. Ele é o único que sabe tudo. A ele seja a glória, a ele o louvor, a ele o nosso amor, a ele a nossa dedicação. Amém.